17:11 até o 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Obrigado, Pai, pela porção da tua palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar com cada uma das nossas necessidades, venha acrescentar fé, venha acrescentar gratidão no nosso coração, Pai. Espírito do Deus vivo, passeie em nosso meio, fala conosco, toque nosso coração, faça com que abra os olhos do nosso espírito para que possamos enxergar as profundezas desse texto, em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar, querido. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero meditar com você, querido, em cada versículo aqui nós vamos vendo, mas tem uma parte desse texto que eu gosto muito, que é o centro onde nós vamos chegar, né? E o versículo 11, onde diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galileia. Isso aqui vem falar espiritualmente. Jerusalém, nós conhecemos a palavra que diz que existe uma Jerusalém celestial, para onde nós vamos, todos nós, amém? Você vai também, amém? Glória a Deus. Todos nós vamos para lá. Então Jesus diz que estava passando para ir para Jerusalém. Só que ele estava passando em Samaria e Galileia. Galileia falava dos judeus. Samaria fala dos gentios, que somos nós os povos que não tinham a promessa. A promessa primeiro é para os gentios. Então fala dessa passagem de Jesus alcançando os judeus, alcançando os gentios e voltando para a glória da Jerusalém celeste. Versículo 12. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. E fala que nesse lugar onde Jesus passou na terra, fala de nós que somos os leprosos. Leprosos na Bíblia fala de pecado, fala de impureza, e isso éramos todos nós quando estávamos longe do Senhor, mas o sangue de Jesus nos purificou. Ele veio para purificar a nossa lepra, amém? Você não é mais leproso, Jesus te purificou. Diz para o teu irmão: você não é mais leproso, Jesus te purificou. Querido, ele passou aqui na Samaria e tocou em nossas vidas. Versículo 13. Saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós, ou tem compaixão, ou tem misericórdia. A nossa situação era de clamor: Jesus, nós precisamos que o Senhor venha tirar a nossa miséria. Que o Senhor olhe para a nossa miséria e coloque a nossa miséria no seu coração, porque misericórdia é uma palavra grega, que vem de miséries, de miséria, e cardia, que é de coração, que a gente na nossa língua é córdia. Então, misericórdia é pegar a nossa miséria e levar para o coração dele, para ele sentir as nossas dores e para que ele venha tocar em nossas vidas. Então esse era o nosso clamor. Versículo 14. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então Jesus aqui exerce. O nosso clamor era para que: Senhor, venha ter compaixão de nós.
vem olhar a nossa miséria longe da sua presença. Então ele olhou para nós. A palavra de Deus diz em João 3,16, que ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, para vir nos purificar e levar a nossa miséria. Então isso ele fez. E aqui diz assim, onde que eu estava? Versículo 14, né? Ide e mostrai para os sacerdotes, e aconteceu que indo eles foram purificados. É um milagre aqui, que é um milagre, acho que, se não me falha a memória dos evangelhos, é o único milagre que foi progressivo, ele não foi na hora. Por quê? Eles estavam indo aos sacerdotes e indo foram purificados. Não, toda a cura de Jesus era assim, ele colocava a mão e era curado, sim ou não? Mas essa aqui ela foi progressiva. Mas Jesus curou, Jesus purificou. Amém? Jesus veio, querido, ele veio do céu para trazer a glória do céu para a terra, para trazer a imagem de Deus de volta em nós. Mas também depois da terra, como um homem, ele levou a imagem do homem para o céu, porque foi o único homem que morreu, ressuscitou e está hoje no céu com um corpo glorificado depois da morte. Então foi uma troca que se fez. Versículo 15. Um dos 10, e aqui começa a chegar na parte mais interessante da pregação, onde eu quero falar com você. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e esse era samaritano. Foi para isso que o Pai enviou seu Filho, para ser reconhecido e glorificado. Ele voltou porque eu acho que ele estava numa certa distância, né? Ele estava bem longe. E quando ele percebeu que indo, não sabemos o tanto que era, mas não deveria ser tão perto, porque na realidade todo leproso, a lei era que de longe eles falassem com as pessoas. Então, quando eles viram Jesus de longe, eles já falaram: ó mestre, tem compaixão de nós. E Jesus de longe diz: ide ao sacerdote. E eles indo, que já estava longe, ficou mais longe ainda. Mas um deles, percebendo que foi purificado, sua pele na hora se renovou como uma pele de criança, e ele volta glorificando a Deus, olha lá. Mas depois, aonde era o foco dele? Aos pés de Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Jesus veio, querido, para ser reconhecido e ser glorificado. Nós temos que ter e começar a gerar no nosso coração graças, ações de graças, gratidão, e voltar tudo para Ele. É isso que alegra o coração do Pai. Amém? Deu glória a Deus, mas também prostrou-se aos pés de Jesus. A palavra diz aqui em Colossenses capítulo 1, versículo 16: pois nele, olha, está falando de Jesus, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, todos os poderes de anjos, todas as classes de anjos foi criado por ele, coisas visíveis e coisas invisíveis, tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Você foi criado para ele, eu fui criado para ele, as estrelas foi criado para ele, os anjos foi criado para ele, a natureza foi criado para ele, a terra foi criado para ele, os animais foi criado para ele. Tudo é para dar glória a ele. Quando um animal, quando o passarinho está cantando, querido, está dando glória a Jesus. Tudo é para dar glória a ele. Tem um cientista que nós já passamos esse vídeo aqui há algum tempo, bem para trás, porque a Bíblia diz que as estrelas louvam o Senhor, e tudo que respira louva o Senhor, e a gente não consegue entender como que louvam. Aí sabe o que ele fez? Ele pegou o som de algumas estrelas, porque tem algumas estrelas que vibram de um jeito que ela transmite um som, e ele pegou esses sons, que deve ter pegado pela NASA com certeza,
que ela dava um tipo de som, pá, outro pã, com a vibração, né? Tem um aparelho que capta isso. E ele foi montando um acorde, um cântico com isso. Depois ele misturou com o canto da baleia, e ele fez uma harmonia, ele soltou, e parecia uma música tocando, as estrelas e a baleia cantando. Pi, pá, aquele som que elas cantam lá, não sei como é que é. Mas ficou tão lindo e a gente não consegue perceber que toda a natureza glorifica Jesus e canta para Ele. Gratidão. Amém? Ele, Jesus, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste, porque é Ele que sustenta todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo que somos nós, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, porque foi o primeiro que ressuscitou da morte, para em todas as coisas ter primazia. E quem reconheceu isso? Esse samaritano, o único que voltou, glorificando a Deus, mas a hora que ele chega, ele diz: eu tenho que me prostrar diante desse, porque tudo é para Ele, tudo volta para Ele. Amém? A igreja precisa começar, querido, a aprender a agradecer ao Senhor. Versículo 16: e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo. Para pedir, querido, todo mundo tem ânimo, todo mundo é bom, mas poucos conseguem agradecer. Hoje foi mais um dia que o Senhor Deus deu para você, amém? O sol nasceu, você levantou, você comeu, você bebeu, você vestiu, você trabalhou. E isso não é um presente de Deus, sim ou não? E você já agradeceu por isso hoje? Porque a gente está tão acostumado e a gente não agradece. E são as pequenas coisas, não precisa ter grandes coisas. A gente tem que começar a desenvolver em nós um coração de ação de graças. Nós precisamos ter em todo momento ação de graças. Amém? Nós temos uma esposa, a esposa tem um marido. Agradeça todo dia pela esposa que você tem. A esposa todo dia agradeça pelo marido que tem. Agradeça pelos seus filhos, os mais bons e aqueles que têm defeitos, não importa. Obrigado, Pai, por ter me dado um filho. Os filhos, agradeça pelo seu pai, pelo pai que você tem todos os dias. Não é agradecer hoje, querido, e daqui 1 milhão de anos você vai lembrar de novo. Não, agradeça toda vez que você lembra. Eu tenho um pai para abraçar, eu tenho uma mãe. Porque você quer ver o dia de maior falsidade, qual que é? Vamos ver se você sabe. Hã? Velório. É ou não é? Ali todo mundo dá flor pro defunto, ali todo mundo fala que ama, ali todo mundo chora, ali todo mundo fala como você faz falta, como você é bom. Mas quando tinha em vida não dava flor, não abraçava e não falava que é bom. Oi? Então nós temos que ter um coração agradecido, querido. Deus tem sido tão bom conosco. Deus tem guardado a gente todo dia. Deus tem dado o pão nosso de cada dia, todo dia para nós. Ele tem liberado anjos guerreiros para guerrear ao teu favor, para que você não seja sucumbido, porque o inimigo quer te devorar vivo, querido. Tem um salmo que diz, deixa eu ver se eu me lembro: se o Senhor não fora por nós, o inimigo teria nos devorado vivos. Se o Senhor não fora por nós. E a gente tem tanto salmo bonito na Bíblia, querido, que começa assim. Outro dia acho que até a pastora leu: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor pelo sol, pela lua, e vai indo embora. Como é gostoso a gente render graças ao Senhor. Começar a agradecer, coração grato. Porque eu creio que quando a gente desenvolve um coração cheio de gratidão ao Senhor, muitas coisas a gente nem vai pedir, Deus vai dar, porque a gente tem um coração agradecido.
Jesus curou 10, só um voltou, não só para agradecer, mas também para adorar aquele que fez o milagre. Você pensa que não tem muito disso na igreja? Você acha que Jesus não sofre com isso na sua igreja na terra? Tanta gente recebendo bênção, tanta gente sendo curada, tanta gente sendo ministrada, tanta família sendo abençoada, mas você vê muito pouco agradecendo, e muito pouco até dizendo assim: pastor, posso dar um testemunho na igreja? Olha, o senhor falou um dia e Deus fez, um dia o senhor estava orando, Deus curou, um dia eu estava em casa orando e Deus abençoou, essa semana eu tive um livramento, pastor. E a gente não vem fazer isso para que o nome de Jesus seja glorificado. E aí nós nos encaixamos naquele 9, que de longe já estavam, foram para os sacerdotes e nem quiseram saber daquele que liberou uma palavra de cura para eles. O importante é a minha benção, né? Isso que é importante, eu quero minha benção e pronto. Só bênção, agradecer nada. O versículo 13, eles até disseram, né? Ficaram de longe, lá, gritaram, aí tiveram força, né? Gritaram: Jesus, mestre, Deus, você é bom, super-herói, falou um monte de coisa para Jesus, compadece-te de nós. Mas na hora de voltar a agradecer, não tiveram essa voz, esse mesmo grito, não tiveram um grito para vir glorificando a Deus. 9 foi embora. Não vem na igreja só para pedir não, querido, vem também para agradecer, amém? Entra pelas portas já agradecendo por mais um culto que Deus permite que você está aqui, por mais um culto que você vai ser ministrado, que Deus vai tocar. Senhor, nem sei o que vai acontecer hoje, mas já agradeço por tudo que o Senhor vai fazer na minha vida, na vida do meu irmão, na igreja. Você pode pedir, mas também não esqueça de agradecer, querido. Ações de graça. Aqui no Brasil acho que não tem esse dia, nos Estados Unidos, né, que tem um dia que chama Dia de Ações de Graça, mas deveria ter um dia desse, querido, embora para nós os crentes tem que ser todo dia, amém? Dia de Ações de Graças, onde você vem para agradecer. A gente vê pessoas às vezes, querido, que se convertem, que são cegas, que não têm perna, que não têm braço. Tem até um aí no vídeo do YouTube, não sei se você já assistiu, que ele não tem nem o braço e nem as pernas, ele só tem o tronco. Já viu esse vídeo não? Como é que chama ele? Luke, né? Luke, não sei o nome dele. Oi? Já viu, né? E em todo lugar que ele vai dar palestra, ele está sempre sorrindo. E brinca com as pessoas e tal. Está sempre feliz, falando de Deus. E a gente tem braço, tem perna, se locomove, e a gente nunca lembra de agradecer por tudo aquilo que a gente tem. Esses dias eu coloquei um vídeo no grupo da igreja de um senhor que estava catando comida no lixo. Ele disse que tinha catado 3 pontas de banana que as pessoas cortam, comendo, e foi lá num carro que alguém chamou para dar comida, ele agradecendo, ainda dizendo assim: foi Deus que mandou vocês para mim aqui. Vocês estão fazendo, é o que Jesus está pedindo, sabe? E a gente vê um coração grato numa vida daquele tipo, assim, tão sofrida, mas tem uma gratidão no peito. É isso que Deus gosta. E às vezes a gente tem tanto, a gente só reclama até do que tem. Reclama às vezes da comida que tem gente que está fuçando lixo, a gente está reclamando, e a gente nunca lembra de agradecer. Pai, muito obrigado pelo alimento. Pai, muito obrigado pela roupa. Obrigado pela minha casa. Obrigado pelos meus amigos, pelos meus irmãos. É tempo da igreja também, querido, aprender a agradecer. Amém? Agradecer. Como é bom agradecer, querido. Nosso coração, ele se renova quando a gente começa a agradecer ao Senhor. Amém? Você já tem um grande motivo, na realidade, eterno, para agradecer ao Senhor, que é a sua salvação. Você já tem um paraíso te esperando, você já tem uma cidade santa te esperando, você tem um Deus de braços abertos te esperando no céu,
Seu nome está escrito no livro da vida. E só por isso você teria todos os segundos da sua vida a agradecer. Obrigado, Deus. Eu poderia não ter te conhecido, mas o Senhor deu um jeito e eu conheci, a tua misericórdia me alcançou. O Senhor me purificou das minhas lepras, eu tenho um céu para morar, eu tenho um Pai que cuida da minha vida. Obrigado, porque eu já encontrei contigo. Tantas pessoas hoje estão apalpando nas trevas e ainda não te encontrou, e muitos estão morrendo nas trevas, indo para o inferno. Mas Senhor, o Senhor me encontrou, eu te agradeço, eu te agradeço. Só isso, querido, já não precisávamos de mais nada. E se Deus quiser não nos dar mais nada além disso, já é o suficiente eu ser livre de morar num tormento eterno. Mas mesmo assim, pela sua misericórdia, Ele nos dá tanta coisa, querido, tantas coisas. Então nós temos que ter um coração grato, um coração de samaritano, coração de um homem que volta e sempre se prostra aos pés daquele que é todo poderoso, Rei dos reis, Senhor dos senhores, para dizer: o Senhor é digno de ser adorado, de ser louvado. Eu te agradeço, porque o Senhor me amou primeiro e veio ao meu encontro. E o que a gente aprende nesse texto, querido, que dá a impressão que é mais fácil exercer fé do que exercer gratidão, porque eles creram e foram, mas só um conseguiu exercer além da fé a gratidão. E hoje as pessoas pedem, fazem campanha. Não é errado pedir, Jesus disse para pedir e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. É claro que a gente vai pedir conforme a vontade de Deus. Deus não é contra pedir, mas nós só vemos pedir. Você não vê uma pessoa dando testemunho, você não vê uma pessoa agradecendo. E nós precisamos parar um pouco para pensar. Exercer fé, amém, mas vamos exercer um coração de gratidão, sempre agradecido ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, por tudo que Ele ainda tem preparado para nós, que a gente nem sabe. Amém? Glória a Deus. Vocês que são mais jovens, começa todo dia a agradecer pelo futuro que Deus tem preparado para vocês, pela profissão que Ele tem preparado para vocês, por lá na frente, as portas abertas, aonde Ele vai colocar vocês. Vocês não precisam se preocupar, jovens. Apenas estudem, façam a sua parte, mas sempre agradeça a Deus, porque lá na frente Ele está preparando tudo para você. Você não precisa se preocupar. Aonde que eu vou fazer? Como é que eu faço? Onde eu vou trabalhar? Deixa isso com o Senhor. Faça aquilo que está no teu coração, que Deus colocou, aquilo que Ele quer que você seja. O seu futuro está preparado nas mãos de Deus. E você que é jovem, aprenda a agradecer desde já. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem na minha vida. Até a tampa da sua panela, não se preocupa não, que na hora certa ela aparece. Obrigado, Senhor, pela tampa da minha panela, pelo meu futuro esposo, pela minha futura esposa, pela minha futura família. Está nas tuas mãos. Eu já agradeço desde já, porque o Senhor tem o melhor para mim. Amém? É desse jeito, querido, que a gente vai. Glória a Deus. Vamos agradecer o Senhor sempre. E este era samaritano, versículo 17. Ele era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Aonde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Querido, olha que interessante aqui. Com certeza esses 9 deveriam ser judeus. E esses 9, quando foram curados e viram que a pele se renovou, eles ficaram doidos para ir agradecer o sacerdote, para ir cumprir a lei, para ver suas famílias que estavam tão longe das famílias, né? Os leprosos não viviam junto com a família, não podia. Então eles se preocuparam com o sacerdote, com lei de Moisés, se preocuparam em encontrar as pessoas que eles amavam tanto. Mas um se lembrou, porque esse era samaritano. Então o samaritano, na realidade, ele não tinha a tradição do judeu. Olha que interessante. Então ele disse assim para ele mesmo, né, quando ele viu-se curado: que me importa Moisés, que me importa a tradição, que me importa a lei, que me importa até os meus entes mais queridos. O que me importa agora
é se prostrar diante de um Deus e agradecê-lo. Amém, querido? Você está entendendo aonde a palavra quer nos levar nessa noite? Esquece religião, esquece igreja, esquece tudo. Você tem compromisso com uma pessoa. Muitas pessoas vão na igreja, querido, e na hora de glorificar o nome de Jesus, sabe o que eles falam? Eu sou, e fala o nome da igreja. Às vezes você vem em cromo no carro, eu sou, e fala o nome da igreja. As pessoas vêm dar um testemunho e dizem, eu quero agradecer a essa igreja. Igreja, que igreja? Eu quero agradecer a Jesus. Eu quero agradecer porque tem um Deus que me curou, um Deus que me salvou, um Deus que abriu portas de emprego, não importa. E não eu queria agradecer a igreja, eu sou Chama Viva. Querido, Chama Viva não faz nada para ninguém. Nós estamos reunidos aqui em torno de uma pessoa que está aqui, e é Ele que faz as coisas, e é Ele que deve receber a glória. Amém? É Ele que deve receber a glória. Então perceba, eles estavam tão preocupados com isso, querido, em ir lá para mostrar para a sociedade, dizer, fomos curados, daí vamos fazer o sacrifício aí agora para nós voltar para a sociedade. E às vezes quando a gente recebe uma coisa, a gente se preocupa tanto com aquilo que a gente recebeu, querer curtir aquilo, a gente esquece de botar o joelho no chão e dizer, Senhor, eu acho que eu até não merecia, mas o Senhor me deu, eu te agradeço. E o mínimo que nós podemos fazer, querido, é dar toda a nossa vida aos pés do Senhor, em consagração e agradecimento por tudo que Ele tem feito por nós. Amém? Onde que eu estava aqui? Aí, não houve porventura quem voltasse a dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então, só o samaritano voltou. Só aquele que não era, olha, Jesus era judeu, você sabia disso, né? Sim ou não? Jesus era judeu. Os seus patrícios fizeram assim para ele, aqui, né, querem ir lá, queremos saber lá da lei de Moisés e entrar para a sociedade. O samaritano, que era rejeitado pelo judeu, veio e adorou Jesus, que também era judeu, mas ele adorou a um Deus. Versículo 19: e disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Querido, olha que interessante, quando Jesus fala assim, levanta e vai, a tua fé te salvou, Jesus estava falando de uma coisa, acho que até um pouco mais profunda, porque curado ele já tinha sido, ele voltou curado. Mas quando ele adorou Jesus, ele diz, vai, a tua fé te salvou. Olha que interessante, querido, o que adianta uma pessoa levantar de uma cadeira de roda e depois ir para o inferno? Fala para mim, do que valeu? Do que valeu aqueles 9 serem purificados da lepra, fazer tudo que a tradição da lei fez, mas perderam a salvação? Porque não reconheceram Jesus, não agradeceram Jesus. Esse aqui foi curado, voltou, se prostrou, adorou e foi salvo. Esse com certeza, você pode ter certeza do que estou falando, esse samaritano que se prostrou e se rendeu aos pés do Senhor Jesus, está morando no céu hoje, porque não foi só cura física, porque ele agradeceu, porque ele adorou e reconheceu Jesus como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele está no céu hoje. Então o importante para nós, querido, vamos ser abençoados, vamos receber muitas coisas do Senhor, vamos, mas o mais importante é a salvação. Amém? Nunca esqueça isso, porque tem muitos filhos de Deus que vêm, pedem, me dá, depois recebe e esquece de Deus, e se perde com a bênção, e com a bênção vai para o inferno. Até é irônico falar isso. Vamos vigiar, querido, o nosso coração. Amém? Você está entendendo? Aonde Deus quer te levar, o que Deus quer te ensinar nessa noite? Vai, a tua fé te salvou. Além de receber a cura,
recebeu salvação. A gente sabe de muita história, querido, de pessoas que receberam cura, se perderam e foram para o inferno. O mais importante não é se vou ser curado ou não, não é se vou prosperar ou não, não é se eu vou conseguir entrar naquela empresa ou não, não é se eu vou conseguir o carro tal ou não, a casa naquele bairro ou não. O mais importante é que eu sou salvo. E ter um coração agradecido ao Senhor. O resto, querido, o Senhor vai acrescentando. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Esse samaritano, ele foi curado, mas ele não esqueceu do reino de Deus e voltou para Jesus. E, querido, interessante porque naquela época, se prostrar diante de uma pessoa, que é se jogar no chão, vai saber se ele não se jogou até deitado, porque se prostrar pode ser também deitado no pó, dizendo assim: eu sou um miserável, tu és Deus. Se prostrar, só poderia se prostrar diante de rei, de autoridade, de imperadores, e ele reconheceu que Jesus era o Rei dos Reis, aquele que governa tudo. Amém? Não pense duas vezes para se prostrar diante do Senhor. Ele é digno. Então nós somos esse samaritano, querido, agradecidos por tudo que o Mestre tem feito, está fazendo e ainda vai fazer por cada um de nós. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha para quem está do teu lado e diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Até para dar graça, por isso que ele veio glorificando a Deus, mas depois ele volta para Jesus, ele se prostra a Jesus. Porque está dizendo: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus, o Pai, em quem? Em Cristo Jesus, para convosco. Conta uma história de Charles Plumby, que foi um piloto. Ele estava num bombardeiro um dia e um míssil alcançou o bombardeiro. E ele pulou, ele tinha o paraquedas, ele pulou e o paraquedas abriu, ele não morreu, mas foi pego pelo inimigo. E ele ficou 6 anos em poder do inimigo, depois ele foi resgatado. E quando ele voltou para os Estados Unidos, ele começou a dar palestras em tudo quanto é lugar a respeito do que ele passou, o que ele aprendeu na guerra e tal. E um dia ele estava saindo de um restaurante e uma pessoa encontrou com ele e diz assim: você é Charles Plumby, né? E ele nem sabia quem que ele era a pessoa. Ele disse: é alguém que assistiu minha palestra. Ele disse: sou. Rapaz, eu sou o marinheiro que dobrava os seus paraquedas. E ele olhou assim: puxa, rapaz, você é o marinheiro que dobrava o meu paraquedas, e você dobrou muito bem, porque naquele dia que eu precisei usar, eu não morri. Mas ele foi para casa. Aí que eu digo para você, ele começou a pensar. Ele disse: quantas vezes não passei na frente desse marinheiro, ele me dava bom dia, e ele dava continência, e eu não estava nem aí, porque eu era o cara, né? Ele era apenas um marinheiro que dobrava paraquedas. Mas a minha vida estava nas mãos dele, porque se ele dobra errado, se ele não leva jeito, naquele dia eu tinha morrido. E a partir daquele dia ele começou a prestar atenção mais nessas coisas, em agradecer aqueles que a gente nem imagina que está sendo bênção na vida da gente, a coisas pequenas que Deus está fazendo, que são grandes na realidade. Aí depois desse acontecimento, toda palestra que ele ia fazer, ele sempre perguntava assim, antes de falar, depois ele explicava: quem dobrou seus paraquedas hoje? Jesus já dobrou seu paraquedas antes que você acordasse. E mais um dia você foi salvo. Mais um dia você foi guardado. Mais um dia, o que diz Salmo 91, você esteve debaixo das asas do Altíssimo. E você nem prestou atenção nisso. Agradeça ao Senhor. Amém? Agradeça ao Senhor. De vez em quando a gente vê uns vídeos na televisão, e é tão bonito isso, né? Esses dias eu assisti de uma pessoa que se formou em medicina. E a gente sabe que medicina é muito caro. Só que quem pagou o custo dele foi o pai na roça, trabalhando.
e mandando dinheiro até que ele se formou. E na formatura, querido, ele fez como é que eu posso dizer a palavra? Uma homenagem. O pai acho que nem esperava. Porque se o pai não está lá carpindo, se o pai não está lá cavocando, se o pai não está lá plantando, ele não teria condição de ter terminado o seu curso de medicina. A gente tem que começar a ser grato, querido, com Deus e também com as pessoas. Ser grato pelo pai, pela mãe, por tudo aquilo. Sabe, às vezes a gente não dá valor. E a gente sabe que coisa que vem muito fácil, dá a impressão que as pessoas não dão valor, mas tem que começar a dar. Tem que começar a entender isso. Outro dia eu estava lendo uma história de uma pessoa que ela era artista. E ela pintava os quadros, e os quadros eram maravilhosos, de paisagem e tal. Era o mais que ele pintava. E no meio desses quadros, toda vez que ia expor, esses quadros eram para vender, eram caros. E no meio desses quadros tinha uma mão. Era só uma mão, duas mãos, né? Bem escura, envelhecida, toda enrugada. E a turma achava estranho, no meio de tanta paisagem, ter aquele quadro. E uma pessoa curiosa foi perguntar: rapaz, o que tem a ver aquele quadro ali no meio, com tanta paisagem? E outra, ele nem tem preço, você não está vendendo, por que está ali? Ele diz assim: esse quadro que eu pintei é as mãos do meu pai, que trabalharam na roça para pagar o meu curso, para que eu terminasse o meu curso. E ele eu não vendo, e toda a exposição eu coloco ele lá, para me lembrar que eu só estou fazendo o que eu estou fazendo, e sou bem sucedido como sou por causa daquelas mãos, feias, enrugadas e machucadas. Então a gente tem que ter essa gratidão no nosso coração. Hoje a gente vê a nossa geração, e eu acho tão feio isso, né? Filhos que não respeitam os pais, filho que afronta os pais. O pai desde pequeno cuidou, perdeu noites, trabalhou, a mãe cuidando, guardando, dando o melhor, depois fica grande e vira um cavalo. E aí xinga, peita, enfrenta, não tem respeito, fala com o pai e com a mãe como se estivesse falando com um amigo da escola. Eu não sei aqui já foi do tempo de bença pai, bença mãe, hoje não tem mais isso. Tem? Ah lá, tá vendo? Tem algumas famílias que são tradicionais. Você sabe que esse negócio de bênção pai e bênção mãe, não sei se você sabe, que aqui no Brasil foi uma tradição, agora já está perdendo. Foi os judeus que trouxeram para cá, viu? Os judeus que vieram, né, quando desembarcaram no Brasil, bem aí para trás aí, eles tinham essa tradição, porque o judaísmo tem, né? O filho pede bênção para o pai, bênção para a mãe, bênção pai, bênção mãe, Deus te abençoe, para sair, para dormir. Mas hoje os filhos, o cara, o ser, não tem, né? Não tem nada. Isso aí, querido, a Bíblia diz, você sabe que dos 10 mandamentos que tem lá em Êxodo, que Deus deu para Moisés, os 10 mandamentos principais ali, né? O único que tem promessa é: honra o teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra. Prolongue não está falando só de tempo não, mas está falando de bênção também. Pode ver filho que honra pai e mãe, que admiram o pai e a mãe, que oram pelo pai e a mãe, que tem respeito pelo pai e a mãe, que olha para o pai, olha para a mãe, reconhecendo ali que é uma bênção de Deus na vida dele, tem respeito. Olha a vida dessa pessoa, como tudo vai bem e Deus vai abrindo os caminhos. É um princípio que é espiritual, porque se a gente fizer isso com Deus, acontece conosco. Nós temos um pai também, e Ele quer que também seja com os pais. O mesmo respeito com Deus, o mesmo respeito com o pai. Porque se desrespeitar os pais, não honrar o pai, não ser agradecido pelo pai, o pai do céu também não abre as portas, não abre as janelas do céu. E não importa como é o pai ou como é a mãe, que de repente a mãe não é aquilo que o filho queria, o pai também pode ser. Querido, a Bíblia não fala assim: honra o teu pai se ele for bom, ou se ele for um cara joia, ou se sua mãe. Não, ele fala: honra teu pai e tua mãe.
Eu vou contar uma história para você que você vai ficar assustado, e isso eu ouvi lá no Mevan, lá no Sul, quando eu fiz um curso, acho que foi uns 2 anos atrás, de cura e libertação. E foi uma mulher dar testemunho lá. Gente, eu falei, o que é aquilo? Ela foi abusada pelo pai quando ela era adolescente. Foi abusada pelo pai. Ela depois cresceu, casou. E o pai veio a ficar muito doente. E você sabe quem foi cuidar do pai? Ela. Ela liberou perdão para o pai. O pai chorou na cama. Ela fala, pai, esquece o passado, eu te perdoo. E cuidou dele até o último dia da vida dele. Humanamente falando, ninguém faria isso. Então vocês que são jovens aqui, honra o teu pai, honra a tua mãe. E até os que são mais velhos, que tem pai e mãe, eu ainda tenho, graças a Deus por enquanto, está lá, né? Temos que honrar, querido. Não sei porque Deus está me levando a falar tanto disso, mas acho que os jovens estão precisando ouvir. Ame mais os pais e a mãe. Honrar, querido. Aquilo que eu falei agora de pouco. No dia do enterro, não adianta querer falar tudo aquilo que você não falou na vida, porque a pessoa vai ficar frustrada depois. O morto não está ouvindo mais. Às vezes, muitos filhos queriam falar tantas coisas para o pai, e não falou em vida por causa de orgulho, para não querer se rebaixar, sei lá o quê. E depois, quando morre, quer jogar tudo no morto, aí não adianta, querido. Então, enquanto está vivo, fala para o teu pai e para a tua mãe o quanto você o ama. Fala o quanto ele é importante. Não precisa falar muita coisa, querido. Às vezes só dá um abraço, fala, pai, eu te amo, já. O papai e a mamãe já ganhou o dia, né? Sabe que eu te amo. Porque você não está aqui se não fosse o seu pai e sua mãe. Você tem uma vida, um coraçãozinho batendo, e um futuro pela frente aí. Você tem vida, você existe, porque o teu pai e tua mãe fizeram você. Então, nada mais do que a sua vida ser também em agradecimento por eles. Amém? Para encerrar, querido, eu quero ler o Salmo 100, versículo 4. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Querido, entendeu? Toda vez que você vier para o culto, porque culto é para cultuar, mas já entre com ação de graça. Não entra reclamando, pai, eu estou aqui, mas se fosse ver, nem aqui era para mim estar, porque eu sou um desgraçado, porque eu não sei o que vai acontecer. Não, entra com ações de graças pelas portas do templo. Em tudo dai graças. Amém? Em tudo dai graças. Até coisas que aconteceu, não foi muito massa, Senhor, mas poderia ser pior. Graças a Deus. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor está na minha frente, o Senhor está na direção. Amém, querido? Entendeu a mensagem? Então vamos levar essa mensagem para o nosso coração. Que sejamos esse samaritano que nem judeu era, e reconheceu o Messias que eles não reconheceram, e até hoje não reconhece Jesus como Messias. Seja esse samaritano agradecido. Hoje, na hora de dormir, agradeça a Deus pelo dia que você teve. Agradeça a Deus pela vida. E agradeça ao Senhor pelo dia de amanhã, que enquanto você está dormindo, Ele está preparando para você uma sexta-feira tão abençoada como será amanhã. Amém? Vamos nos colocar em pé.